Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo e frequentemente vê briga entre autistas e pais na comunidade do autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou o host desse podcast e hoje a gente vem com um tema quente e polêmico para poder alimentar vocês nesta sexta-feira. Olá, eu sou a Mariana, estou aqui como convidada hoje para discutirmos um assunto que, primeiramente, eu achava que só afetava um nicho muito específico, mas é bem mais relevante do que eu imaginei que seria, que é a forma como as pessoas veem e retratam pessoas que estão dentro do espectro autista. Podemos dizer em desenhos ou em fanfics e coisas parecidas, que são feitas exclusivamente por pessoas que não, vamos dizer assim, não têm uma relevância muito forte como um ator ou um diretor de filme, mas ainda assim conseguem ter uma parcela de público interessante. Olá, eu sou o Luca e eu não sei exatamente o que falar sobre esse tema. Você está no episódio simplesmente pelo fato de ser namorado da Mariana, ou seja, o destaque hoje é dela. Sim. Se contenha no seu lugar. E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nosso site é introvertendo.com.br. Lá no nosso site você encontra os nossos episódios, as nossas biografias, tudo sobre nós. E lá também você pode encontrar os links para as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, é só procurar por Introvertendo. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode utilizar essas 3 redes, mas também pode enviar um e-mail para a gente, né, se você quiser escrever coisas maiores, para o endereço ouvinte@introvertendo.com.br. Se você quiser entrar em contato com a gente de forma profissional, convidar a gente para algum evento, para alguma coisa nesse sentido, você pode escrever para contato@introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo tem formas abertas para você que quer colaborar com a gente. Porque afinal, né, a gente precisa ir custear equipamento, servidor, a gente precisa melhorar esse podcast. E você pode ajudar a gente pelo PicPay e também pelo Padrim. Pelo Padrim você pode doar desde R$1 até R$20 e ser recompensada por isso. Acredito que R$1 não vai fazer falta para você, então ajuda a gente aí, é muito legal isso. Vale lembrar que o Introvertendo é uma produção independente, produzida por 8 autistas e que está na comunidade do autismo para informar e para entreter vocês. Eu sou do meio, posso dizer, mais específico de cultura pop, já tem mais de 10 anos. E desse meio tempo, eu consegui acompanhar praticamente todas as eras de pessoas que escrevem fanfics. E sempre tem um ponto, uma pauta que é muito mais relevante do que outra em certos momentos, em certos anos e alguma coisa desse tipo. Diferente do que pode parecer, não é um nicho muito específico que consegue acompanhar essa coisa de fanfics. Eu consegui encontrar fanfics relacionadas ao autismo que tinham mais de 10 mil pessoas acompanhando. E como eu estou no meio também, já aconteceu de publicações de livros e autoras realmente ficarem famosas, muito famosas mesmo. Eu resolvi, com isso, fazer um experimento social, mesmo que meia boca, que foi tentar entrevistar todas essas autoras que escreveram fanfics que tinham algo relacionado ao autismo. E eu consegui falar com 10 autoras, essas foram as que me responderam. E todas elas, exceto uma, meio que desistiu de escrever a história quando fez uma pesquisa mais profunda e viu que era uma coisa que estava um pouco além da compreensão dela e que ela não ia conseguir ter uma base muito fiel para conseguir abordar esse assunto. E eu parabenizei ela, inclusive, por isso, porque as outras disseram que, no máximo, conheciam o filho de uma tia ou um primo distante que tinha sido diagnosticado, mas que elas nunca tiveram nenhum contato com nenhuma pessoa dentro do espectro e também não perguntaram para essa pessoa em nenhum momento, mesmo que ao vivo ou pela internet, alguma pessoa ou qualquer coisa, se o que ela estava escrevendo estava de acordo com o que nós sentimos ou com o que é a realidade de quem está dentro do espectro. Só para efeito de contexto, no último episódio que a Mariana participou do nosso podcast, ela não tinha um diagnóstico. E agora a Mariana é oficialmente autista, como se ela não fosse antes.
Mas agora ela tem a carteirinha, o diagnóstico. A primeira vez que eu tive o contato com esse tema foi por meio da Mariana. Ela estava comentando comigo sobre uma fanfiqueira do Twitter que estava toda interessada em escrever uma história de amor de autistas, e ela estava muito incomodada com isso. Eu vi os tweets, e aí eu falei, Mariana, você quer que eu responda? Ela, ótimo. Aí eu fui lá e interpelei essa fanfiqueira, né? E perguntei pra ela, você conhece alguma pessoa dentro do espectro do autismo? Você acha que as pessoas que têm o diagnóstico realmente querem ser representadas nisso? E aí ela ficou um pouco receosa e apagou os tweets. Lembrando que ela disse que a mãe dela trabalhava com crianças autistas. Então, pelas histórias que a mãe dela contava, ela sentia que tinha embasamento para conseguir escrever e retratar perfeitamente uma pessoa dentro do espectro. E bem, quando a gente fala sobre essas coisas, não dá pra fugir da temática da sexualidade. Nós já fizemos uma série aqui no Introvertendo, lá no início do nosso podcast, episódio 16. Nós falamos também de homossexualidade, bissexualidade. Nós queríamos falar de outras orientações sexuais, mas as pessoas que nós procuramos não queriam falar sobre a sua vida pessoal e nós respeitamos isso, então nós cancelamos a série, digamos assim. Mas de tempos em tempos, sempre a temática da sexualidade surge. E quando a gente fala de sexualidade no contexto de deficiência, é um desafio muito grande. Porque você tem duas formas de você ver a sexualidade na deficiência que são igualmente problemáticas. A primeira é de você enxergar pessoas com deficiência como pessoas que não têm sexualidade, que nunca vão ter uma vida sexual, como anjos azuis, como às vezes acontece dentro da comunidade do autismo. E vale lembrar que eu respeito os pais que usam isso, porque eu sei que tem uma questão de carinho pelos seus filhos, principalmente quando eles são crianças, mas isso ao longo da vida acaba se tornando um problema. E você tem um outro lado, que é pelo fato da pessoa ser uma pessoa com deficiência, ela se torna uma pessoa, entre aspas, exótica. E aí começa algumas pessoas hipersexualizarem essa pessoa. E nós não falamos ainda sobre a hipersexualização de pessoas com deficiência. Nesse contexto, existem os chamados devotees. Os devotees é um termo mais conhecido no exterior, principalmente nos países europeus, de pessoas que têm atração física, sexual, por pessoas com deficiência, geralmente deficiência física, que são deficiências visíveis. A questão do devotee é muito polêmica porque, primeiro, você não tem uma delimitação muito clara se ser um devotee é um fetiche, no caso uma atração mesmo propriamente dita, ou se é uma parafilia sexual. Existe toda uma discussão nesse sentido. E nesse sentido, os devotees estão nessa zona cinza, que você não sabe o que é. Ao mesmo tempo, nessa relação entre devotees e pessoas com deficiência, você tem várias tensões. Tem pessoas com deficiência que apoiam os devotees, acham isso interessante porque a sexualidade da pessoa com deficiência é muito negada. Por outro lado, você tem pessoas com deficiência que se sentem extremamente incomodadas com o fato de você estar usando as suas redes sociais e aparecer uma pessoa aleatória querendo uma foto do seu pé amputado, do seu braço, ou de querer se relacionar com você por causa disso. E aí vem um longo desafio. Talvez uma pergunta que dá pra gente relacionar com o autismo é: até que ponto a deficiência significa você? Digamos assim, se a pessoa se atrai pela sua deficiência, ela está se atraindo juntamente com você ou ela está se atraindo só pela sua deficiência? Porque dentro da comunidade do autismo, por exemplo, a gente tem uma discussão sobre o que é o autismo. Tem autistas que advogam que o autismo faz parte da identidade de alguém. Então, se você se atrai por um autista por causa do autismo, você está se atraindo pela pessoa, segundo essa ótica? Ou o autismo é uma parte do indivíduo, mas não significa ele? Então é uma questão filosófica que a gente não tem respostas aqui e não é do nosso interesse resolver essa questão, tá? Fica esse debate aí para vocês comentarem. Mas eu só estou falando isso para a gente enxergar o problema, o nível do desafio que a gente tem quando a gente fala sobre sexualidade na deficiência. E aí eu queria fazer um link com um episódio que a gente fez não há muito tempo atrás, que foi uma entrevista com o Victor Mendonça. O Victor Mendonça provavelmente é uma das principais figuras em termos de autistas ativistas no Brasil que a gente tem hoje. É um jornalista, mora em Minas Gerais, e ele fez uma revelação muito legal, que eu particularmente, assim, eu me senti honrado, que ele falou pela primeira vez sobre a sexualidade dele exatamente nessa conversa que a gente teve aqui no podcast. E depois ele publicou um texto que me chamou muita atenção, que é sobre a questão do interesse das pessoas na vida sexual de autistas. Essa pressão social que muitas vezes é construída não só com autistas, mas pessoas comuns. E uma coisa que sempre me incomodou é que nos eventos de autismo, principalmente quando eu vejo autistas palestrando, autistas falando sobre as suas vivências, porque foram convidados para isso, rolam algumas perguntas
que não seriam perguntadas para pessoas comuns. Então, por exemplo, você namora? Tem gente que até que pergunta vida sexual. E aí eu fico pensando, se fosse uma pessoa comum, se fosse uma pessoa não autista, será que perguntariam isso? Por que esse tesão pela vida pessoal das pessoas dentro do espectro do autismo? Ao mesmo tempo, autistas não são vítimas, não são inocentes, não são, né, esses anjos que nunca vão ter uma vida sexual. Então a gente tem esse dilema. Autistas devem ser desejados sexualmente. Mas até que ponto esse desejo é saudável? Mesmo quando eu não tinha o meu diagnóstico, eu também percebia como somente uma pessoa tímida, que eu sempre fui uma pessoa muito reservada em questão de vida pessoal e todas essas coisas. Eu sempre percebia um interesse muito massivo das pessoas na minha vida sexual, na minha vida amorosa. Isso desde que eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. Já aconteceu isso várias vezes, das pessoas chegarem na minha mãe, perguntarem se eu era autista, perguntarem se eu tinha namoradinho, se eu tinha amigo na escola, se eu gostava de algum menino. Isso sempre me incomodou demais. Já aconteceu também, depois que eu comecei a namorar com o Luca, de pessoas perguntarem sobre a nossa vida sexual. Coisas que vão muito além de perguntas, assim, que eu posso dizer que são perguntas que ficam na superfície, sabe? Eram pessoas pedindo detalhes da nossa vida sexual e coisas parecidas, assim. Coisas que não têm realmente influência nenhuma em nenhum tipo de conversa, a não ser fetichização. São dois extremos. Ou as pessoas acham que nós somos canonizados, somos praticamente amigos. Já teve pessoas que falaram que nós éramos como irmãos. Ou então as pessoas terem nós dois como simples objetos sexuais. A primeira vez que a Mariana me contou sobre essas questões do relacionamento dela com o Luca me deixaram particularmente chocado, porque eu conheço vários autistas que têm relacionamentos, tanto homens quanto mulheres, e muitos deles se relacionam com pessoas comuns, né? E esses relacionamentos são relacionamentos muitas vezes atípicos, mas há uma camada de respeito das outras pessoas. Mas no caso deles, que são um casal de pessoas dentro do espectro, você consegue perceber mais claramente o nível de pressão social que as pessoas fazem, né, nesse sentido. E quando eu falei dos devotees, eu preciso fazer uma observação, que os devotees eles são ligados a deficiências visíveis. Mas no contexto das deficiências invisíveis, você também tem muitos problemas. Porque uma pessoa que está dentro do espectro do autismo, ela possui uma série de características, uma série de dificuldades que envolvem, inclusive, uma falta de habilidades sociais em várias questões. Enfim, uma menor flexibilidade frente às situações sociais. Então, é muito difícil você disfarçar que você é autista. Você pode ter um julgamento muito bom sobre você mesmo e achar que você está arrasando nas relações sociais a ponto de se manter camuflado, mas provavelmente uma pessoa que convive muito com você deve discordar dessa sua visão. Você não é tão habilidoso ou tão habilidosa quanto você acha que você é. Então, quando a gente fala sobre isso, existem muitas coisas na vida social que a gente não consegue perceber. E eu acho que a questão da vida sexual é uma pressão muito grande a qual nós estamos exercidos. Eu acho que grande parte da questão da fetichização do autismo vem do estigma que a pessoa que tem Asperger, ela tem o bom autismo. As pessoas sempre pensam que uma pessoa que tem síndrome de Asperger, ou uma pessoa que tem autismo leve, ela simplesmente é tímida ou ela simplesmente tem esse ou aquele sintoma, mas são coisas assim que eu simplesmente não consigo explicar para uma pessoa neuroatípica as coisas que eu sinto. E às vezes eu consigo ver, assim, quando eu conto, eu evito contar para a maioria das pessoas, mas quando eu conto, eu vejo que o olhar muda, o julgamento é outro. Tanto que, para a última pessoa que eu contei, foi para um rapaz, amigo de uma amiga, que a gente estava saindo junto. E ele virou e falou, então é por isso que você tem esses tics? E eu achava que ninguém nunca tinha percebido que eu tinha os tics. Então, eles aumentaram, assim, 200 vezes. E ele ficou tipo, nossa, que fofo, você tem esses tics. Mas não é fofo, é constrangedor. É uma coisa que me paralisa bastante, e esse é só apenas uma das comorbidades que vieram comigo,
que as pessoas não têm a mínima noção que existem. Elas acham que você ser autista, você ser inteligente e você ser recluso, ponto. Não, é uma coisa que envolve muito mais camadas do que isso. Muitos comentários das pessoas que estão lendo e acompanhando essas histórias são de: nossa, eu não conhecia nada sobre o autismo, agora eu sei absolutamente tudo, e tudo que eu sei eu aprendi com essa história. Mas é praticamente uma forma de perpetuar a ignorância, porque aquela pessoa não sabia muito bem, ela escreve uma coisa de relevância, e aí a pessoa que leu acha que aquilo é certo, e isso vai se tornando uma bola de neve completamente incontrolável, porque chega a tal ponto de, quando você retruca as coisas que estão escritas lá, as pessoas vêm com um embasamento absurdo retrucar você de volta, mesmo que você tenha, obviamente, muito mais vivência no assunto do que uma pessoa que simplesmente lê uma história e acha que consegue entender tudo sobre o assunto, sabe? Para citar como exemplo, para descrever uma pessoa com síndrome de Asperger, que ela era basicamente um Google humano, que absolutamente tudo que você perguntasse, essa pessoa iria saber. Como eu também li histórias em que as pessoas caracterizavam sexo com pessoas que têm síndrome de Asperger como abuso de incapaz. Então, foram, assim, extremos, coisas que realmente me deixaram muito irritadas. Uma das histórias mais relevantes que eu consegui encontrar tinha mais ou menos 8.000 pessoas acompanhando, e ela começava basicamente com uma criança que sofria muito bullying dos vizinhos, e as crianças vizinhas batiam nela, e logo depois que eles ficaram adolescentes, um dos meninos que fazia bullying entrou em depressão e começou a meio que tentar uma redenção a partir de um relacionamento com essa pessoa que era autista. Os estereótipos da criança quanto autista eram absurdos. Você vê claramente que é uma pessoa que não teve nenhuma instrução sobre o assunto, que não teve nenhuma direção para escrever o que escreveu. É impressionante, é chocante você resumir uma pessoa que tem uma síndrome completamente complexa, que atinge uma pessoa de uma forma, atinge outra pessoa de outra forma, nunca é igual entre as pessoas, e você resume ela a uma criança que grita e bate palmas. E depois tem quase todos os sintomas de Asperger completamente curados depois de um relacionamento. Chega a ser surreal ler isso. Eu não consigo entender, eu não consigo ver nenhum tipo de sentido em você querer escrever uma coisa usando uma síndrome que você não conhece. Eu não consigo entender em qual questão isso deixa de ser fetiche, porque obviamente é um fetiche. Não tem sentido nenhum em você pensar em uma pessoa que tem uma síndrome, que você quer escrever sobre isso, mesmo que você não saiba, mas você tem um desejo incontrolável de escrever essa pessoa em situações sexualizadas, em situações que você não consegue entender o que ela pensa, mas ainda assim você querer ter um certo tipo de público e ainda dizer que você está contribuindo para uma representatividade de pessoas que nunca pediram por isso, que nunca foram procuradas para saber se precisavam desse tipo de representatividade, e mesmo assim você conseguir achar que está sendo praticamente uma salvadora dos autistas fazendo isso. Chegou o momento que a gente vai ler alguns trechos desses textos. Na verdade, não lê-los à medida completa para não expor as pessoas e também para não provocar linchamentos, porque eu definitivamente discordo disso. Inclusive, de vez em quando tem uns linchamentos na comunidade do autismo que eu discordo radicalmente. Eu acho que não é essa forma que a gente resolve os problemas. Então, eu quero preservar a identidade dessas pessoas e também não vou colocar o link desses textos para vocês lerem simplesmente por isso. Só para comprovar a veracidade dos textos, na verdade eu vou colocar um print de um pedaço dos textos para vocês terem certeza que eu tirei isso de algum lugar e não foi coisa aqui da nossa cabeça, a gente não criou uma fanfic para criticar os fanfiqueiros, tá? Mas só a sinopse já nos dá uma dimensão do nível de maravilhosidade que vai ser esse texto. Olha o seguinte, ó. Eu amo um menino que gosta de azul, assim como são o céu e o mar.
Eu amo um menino e não me importo em não poder saciar todos os meus desejos carnais com ele. Só tê-lo ao meu lado já me satisfaz por completo. São inúmeros exemplos de, principalmente quando as pessoas decidem descrever o que caracteriza alguém com autismo. Como, por exemplo, essa descrição que diz que o personagem era autista e ele não sabia se comportar perante as outras pessoas, pois sempre evitava ficar perto delas. Ele sabia que, às vezes, poderia ter um comportamento destrutivo e estranho, tão estranho que até ele mesmo ficava espantado. E diz também, no mesmo parágrafo, que a única forma que ele conseguia para as pessoas entenderem o que ele queria falar era gritando e agitando os braços, o que, mesmo na sua condição, ele tinha total noção do quão humilhante era. E essa questão de que autistas são pessoas agressivas é um dos maiores mitos do autismo, na verdade. Quando uma pessoa dentro do espectro ela tem comportamento agressivo, na verdade, você tem que identificar quais são as coisas que estão tornando essa pessoa, né, uma prática agressiva. Essas pessoas não são agressivas por natureza. E esse tipo de estereótipo com relação ao autismo é disseminado de uma forma muito frequente pelas pessoas. Infelizmente, até mesmo dentro da comunidade do autismo, não é difícil você estar num evento de autismo em que uma pessoa que não tem conhecimento sobre autismo vai lá palestrar e essa pessoa acaba soltando algumas dessas coisas, como autistas não têm emoção, autistas são agressivos, e é muito sério isso. Para fechar com chave de ouro, na verdade, essa é uma sinopse de uma história que retrata uma pessoa que tem autismo. Começa o seguinte: Samantha, abandonada por sua mãe aos 16 anos por ser maluca, foi jogada em um hospício qualquer com nada além de seus incríveis amigos que só ela mesma vê. Então, acho que daí a gente meio que pode tirar a imagem e o reflexo que isso tem na noção que as outras pessoas podem ter de alguém que tem que está dentro do espectro autista, né? Cara, literalmente não tem nada de autista aqui. Ela tem um problema de personalidade, ela tem várias personalidades, ela fica vendo várias pessoas. Ela foi internada numa clínica psiquiátrica e a história literalmente termina com ela tomando os vários remédios que o médico passou pra ela e ela ficando curada. E aí, galera da cura do autismo, tão felizes? Quando a gente fala, então, no geral, sobre essas fanfics e também outros conteúdos, né, que não são necessariamente esses conteúdos de cultura pop sobre autismo, a gente percebe que a questão do estereótipo é muito marcante. Existe uma diferença daquilo que se diz popularmente sobre o autismo e o que realmente é estudado como autismo, porque às vezes as pessoas também fazem essa confusão. Elas pensam que aquilo que está descrito nos manuais médicos não representa a realidade, mas na verdade aquilo que elas criticam relacionado aos manuais médicos, na verdade, nem nos manuais médicos estão, como, por exemplo, a questão da agressividade no autismo. Isso é um mito que já foi desconstruído há muito e muito tempo, e é difícil perceber que as pessoas dentro do espectro do autismo não são consultadas nessas questões, né? Uma coisa que meio que deixa mais do que óbvio que isso é um fetiche ou uma sexualização é que essa busca por representatividade nunca foi feita com autistas severos. Eu nunca vi ninguém escrever nada com autistas severos em nenhum contexto possível, porque eles não me interessam. Eles são pessoas que são tidas como inábeis para absolutamente tudo e logo eles não interessam para esse tipo de sexualização. Então, é óbvio que é uma espécie de tentativa e de exposição, porque uma pessoa que é mais reservada, uma pessoa que é mais tímida, mais fechada, é mais difícil de se conquistar e logo se torna uma competição. É mais retratado, na verdade, essa competição para conquistar uma pessoa que tem uma deficiência. Uma das provas mais massivas que essas pessoas não têm nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto e que elas não pesquisaram absolutamente com nada com pessoas que estão dentro do espectro, é que se você abrir pelo menos, 20 histórias dessas, todas elas, o autista tem exatamente os mesmos sintomas, que são os sintomas que você pesquisa sobre autismo no Google e são os primeiros sintomas que aparecem, que é a pessoa levar tudo na questão literal e não gostar de toques. Mas isso é tão relativo, é tão relativo que você logo vê que a pessoa nunca sequer conheceu, nem
nem conversou com alguém que está dentro do espectro a partir desse momento, sabe? É muito frustrante e expositivo saber que eu nunca vou conseguir, nem ninguém vai conseguir acabar com esse tipo de cultura. Mesmo que a gente tente, mesmo que a gente fale, como já aconteceu, eu já tentei falar com essas pessoas, outras pessoas também tentaram, mas elas continuam irredutíveis sobre esse assunto. E assim como teve uma era que a síndrome do pânico era mais retratada, teve uma era que eram as pessoas bipolares, ou as pessoas esquizofrênicas, ou as pessoas psicopatas. Eu acho que isso deixa mais na cara ainda que é um fetiche, que são pessoas que são inalcançáveis para quem escreve e que se tornam material para exposição da mais podre possível. Quem me acompanha e provavelmente acompanha outras pessoas que falam sobre autismo e que são diagnosticadas sabem que eu, particularmente, não sou uma pessoa que compra muita briga dentro da comunidade. Existem pessoas muito mais treteiras do que eu, que criam briga com outros autistas, com pais, etc. E eu definitivamente não me identifico, mas tem um tema que realmente me incomoda, é esse, porque eu percebo que as pessoas que não têm conhecimento sobre autismo e elas falam sobre autismo alegando que elas estão fazendo um bem para a comunidade, para trazer conscientização, na verdade, elas estão muito mais para satisfazer o próprio ego, né? Num sentido muito mais de se agradarem, no sentido muito mais de ter uma validação social nesse sentido. Não há um interesse real em realmente ajudar autistas ou ajudar a comunidade do autismo se você não busca ter um mínimo de contato com essas pessoas, você não busca ter interesse em ter essas pessoas no seu círculo social, ou de você simplesmente entender que elas existem, porque é uma forma, em certa medida, de você não ver autistas e até suas famílias como gente, como pessoas. Então esse é um assunto muito sério, que pode ser desmembrado em várias outras questões, como a gente falou da questão dos relacionamentos, do interesse, do tesão que as pessoas têm em saberem como é a vida pessoal dos autistas. E para fechar esse episódio, eu queria dizer que eu construí uma política pessoal que em todo evento sobre autismo que eu vou para falar sobre autismo, que eu sou convidado para estar numa mesa redonda, para fazer alguma palestra, se alguém me pergunta sobre relacionamentos, eu tomo a liberdade de não responder. Eu penso que existe uma diferença entre você perguntar se você tem um relacionamento ou se você quer ter um relacionamento, de uma pergunta, por exemplo, de qual é a sua visão sobre relacionamentos, porque eu acho que o meu interesse em ter relacionamentos ou não é algo que vai ajudar outras pessoas dentro do espectro, ou as suas famílias de entenderem seus filhos, mas talvez a minha visão geral sobre relacionamentos pode ajudar. Então eu acho que às vezes há uma má formulação de perguntas, e para evitar mal-estar eu tenho evitado responder isso, e eu falo isso de uma forma bastante respeitosa, mas eu já vi gente da comunidade do autismo com mais raiva e que chuta logo a porta. Então eu estou fazendo de tudo para não queimar cartucho nesse sentido e não ficar irritado, para não ser um futuro pistola quando o assunto são essas coisas. Por fim, eu realmente espero, mesmo que seja uma esperança vaga, que essas pessoas tentem se conscientizar, pelo menos a não reproduzir esse tipo de conteúdo. Você, para ser uma pessoa que nos apoia, você não precisa mostrar esse tipo de posicionamento. Ele não é necessário, ele não é relevante positivamente e ele nos desagrada no geral. Então, o que eu espero seja, assim, só que você converse. Apenas converse. Tem muito mais pessoas no espectro autista ao seu redor do que você imagina. Então, não custa nada você conversar com essa pessoa. Mesmo que você não consiga entender o que ela passa, você escutar e ter respeito pelo relato dela já é muito bom. E se você que é pai, mãe, ou às vezes um autista ou uma autista que seja estudioso, estudiosa, não se sentiu convencido sobre a seriedade desse assunto, eu só queria completar esse episódio dizendo o seguinte: tem uma fanfic aqui que eu acabei de ler que diz que aba é tortura. Então, se você é pai ou mãe e trabalha aba com seu filho, ou se você é autista e ama a análise do comportamento,
aparentemente tem um fanfiqueiro, uma fanfiqueira, falando que vocês são torturadores. Então, assim, é algo muito sério a se lidar. Era só isso mesmo, tá, gente? Tchau. Meu Deus, nenhuma mulher se chama Otávia. Talvez ficaram insultados. Cara, nenhuma. Cara, ela tem um problema de personalidade bizarro.